Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 7, de 11 a 17. Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. É o que aquele povo concluiu diante de um fato extraordinário. Imaginem, vou fazer uma pequena retrospectiva. Lembremos que há uma semana nós estamos no Evangelho de São Lucas. Antes nós estávamos meditando o Evangelho de São Mateus. E o Evangelho de São Lucas começou com aquele fato maravilhoso. Jesus entra na sinagoga de Nazaré, e ali ele abre o livro do profeta Isaías, cai justamente no capítulo 61, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me enviou, porque o Senhor me deu unção para libertar os cativos, para anunciar o ano da graça e assim por diante. Vocês lembram? Mas ali em Nazaré, Jesus não foi acolhido, e tanto que Jesus falou que um profeta não é aceito em sua cidade, porque eles questionaram que Jesus estava dizendo que ele era o Messias, no entanto, ele era o filho de José. Foi o questionamento que eles fizeram. Eles diziam, então prove, faça milagres aqui, como você fez lá em Cafarnaum e tal. E Jesus acabou não fazendo os milagres. E eles se sentiram ofendidos também. E para eles, Jesus estava blasfemando, porque estava se colocando como o Messias, como a concretização da profecia de Isaías. Então quiseram matá-lo. E tentaram jogar no precipício, mas Jesus passou no meio deles e foi embora. Vocês se lembram, né, dessa passagem. Depois Jesus foi para Cafarnaum, entrou na sinagoga de Cafarnaum, e na sinagoga de Cafarnaum tinha um homem possuído por um demônio. E quando ele viu Jesus, ele disse, o que é que você veio fazer aqui, Jesus Nazareno? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus repreendeu, mandou que ele se calasse, e aí expulsou o demônio. E aí a fama de Jesus começou a se espalhar. Ele estava na sinagoga, ele sai da sinagoga, vai para a casa de Pedro, que é vizinha, ali a sinagoga, e ali cura a sogra de Pedro, e as multidões começam a ir atrás de Jesus, porque agora uma pessoa, apareceu um mestre que está fazendo coisas maravilhosas. Depois Jesus sai da casa de Pedro, vai para o lago,
ali de Genesaré, o Lago de Jesus, ou o Mar da Galileia, porque tem vários nomes, né? Ou o Lago de Tiberíades. E aí ele faz aquele milagre extraordinário, aonde os discípulos, né, que vão se tornar discípulos, que ainda não era, Pedro, Tiago e João, Pedro estava pescando, daí Jesus chega, começa a fazer uma pregação ali para o povo, ele está dentro da barca, e de repente Jesus manda eles irem e manda Pedro ir para a parte mais profunda do lago, para poder pegar peixe. Pedro disse que ele não tinha como pegar, mas porque Jesus estava mandando, ele foi, e aí aconteceu aquele milagre extraordinário. Depois, Jesus fala para Pedro, Tiago e João, que a partir daquele momento eles seriam pescadores de homens. E a fama de Jesus vai se espalhando, vai crescendo, aí as autoridades religiosas já começam a saber também, começam a questionar Jesus e tudo, até que chega esse fato grandioso. Eu fiz todo esse percurso para você lembrar, porque nós chegamos agora num momento muito importante. Até então, ninguém tinha feito um milagre desse assim, de uma pessoa já morta, de repente ela ressuscitar. Pelo poder dele. Até que no Antigo Testamento tem lá, se eu não me engano, Eliseu ou Elias, que ressuscitou lá uma pessoa, mas eles sempre ressuscitam em nome de Deus. Porque quem ressuscita e quem pode fazer isso é só Deus. Mas aqui é Jesus, o filho do carpinteiro, como o pessoal questionou lá em Nazaré, e o filho de Maria, ele, pela virtude dele, pelo poder dele, ele se aproxima ali do caixão, ele toca no caixão, e aí os que carregavam o caixão pararam, e aí então Jesus disse, olha bem, é ele quem diz. Ele não diz assim, ressuscite em nome de Deus. Não, ele fala, jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. Pelo poder dele. Então agora Jesus não expulsou simplesmente demônios, não fez simplesmente curas, milagres. Agora ele ressuscita um jovem. Então ele é Deus. Estou entendendo? Porque na medida em que nós vamos caminhando no Evangelho de São Lucas, nós vamos compreendendo quem é esta pessoa, esse Jesus que nasceu da Virgem Maria. Ele é o que as profecias diziam. E tu, Belém, a menor de todas as cidades, é de ti que virá o rei, o Salvador, que está lá em Miqueias, no capítulo 5, ali no capítulo 7 do livro de Isaías, que vai falar também, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, o nome dele será Emanuel. Vocês se recordam? Então, na medida que vai acontecendo, a profecia vai se realizando e vai se provando que aquele homem, ele não é simplesmente um homem, ele é Deus, ele tem a natureza divina, porque ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e ele tem a natureza humana, gerado por uma mulher, a Virgem Maria, Nossa Senhora, que nesses dias nós iremos comemorar, ou
Esse dia nós comemoramos no dia 8 de setembro o nascimento dela. Nós estamos diante de Deus. Só Deus pode ressuscitar um morto. Então, meus irmãos, não tem como nós, católicos, irmos atrás de outras pessoas, de outros líderes que se consideram Deus, ou que as pessoas os consideram Deus. Não tem cabimento um católico como eu e você abandonar a Igreja Católica e irmos atrás dessas divindades naturais que o pessoal vive criando aí, dizendo que a árvore é Deus, que há uma unidade completa entre a divindade e todas as coisas, porque isso se chama panteísmo. Nós não somos panteístas. Nós cremos na Santíssima Trindade. Nós cremos sim que Deus criou o universo. Deus criou todas as coisas, sim. Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou o ar que nós respiramos, Deus criou o fogo. Mas nós entrarmos em comunhão com o universo, são falsas religiões que estão sendo criadas, quer dizer, elas estão sendo renovadas, porque isso vem do paganismo, e entrar em comunhão com o universo inteiro. Não, nós não entramos em comunhão com o universo, nós entramos em comunhão com a Trindade, com um único Deus, em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só Deus tem a capacidade de ressuscitar um morto. Nenhum líder religioso pode fazer uma coisa dessa. Meus irmãos, não vamos entrar na onda dessas falsas religiões que estão aparecendo novamente e que no passado essas falsas religiões, as pessoas que pertenciam a essas religiões, essas falsas religiões, elas foram catequizadas, elas foram evangelizadas pelos apóstolos, elas foram evangelizadas depois pelas ordens religiosas, Santo Inácio de Loyola, São João Crisóstomo, Santo Irineu, por muitas religiosas, pelas congregações religiosas, ordem monástica, como São Bernardo de Claraval, Santa Teresa d'Ávila, Santa Catarina de Sena. Esses povos todos, eles foram evangelizados, eles encontraram o Deus verdadeiro na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí foram batizados e se tornaram cristãos, se tornaram católicos. E hoje nós estamos vendo o contrário. Pessoas que se dizem católicas, e aqui não é só o povão não, os leigos não, até autoridades religiosas voltando para o paganismo, dizendo ser católica, mas trazendo essas coisas do paganismo para si. Religiosos aí, entrando dentro de pirâmides para entrar em comunhão, não sei lá com o quê. Católicos indo para, se tornando, entrando agora nas religiões afro. Não estou aqui condenando ninguém, eu só estou dizendo que nós, católicos, nós não temos como partir para essas coisas, não tem como nós ficarmos batendo tambor para os orixás. Nós, católicos, os pagãos,
aqueles que não querem saber de Deus, ou aqueles que pertencem a essas religiões, eles têm as crenças dele, tudo bem, eles podem até fazer isso. Mas nós, católicos, nós não podemos. Todos nós somos irmãos, sim, é verdade. Todos nós somos filhos de Deus. Mas só que nós encontramos o tesouro. E o nosso tesouro é Jesus Cristo. Só Jesus tem o poder de andar sobre as águas. Só Jesus tem o poder de ressuscitar os mortos. Jesus tem o poder de fazer com que um homem de mão seca, ele volte a mão a se mexer normalmente, a circular o sangue novamente. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É triste nós encontrarmos uma pessoa que se diz católica invocando os espíritos, recebendo passe, oferecendo oferendas lá, né? Aos deuses, aos orixás. Não, nós somos católicos. Nós não podemos voltar, porque no dia em que nós fomos batizados, nós fizemos, antes do batismo, nós fizemos uma renúncia a Satanás. E nós estamos vendo hoje católicos se tornando satanistas. Nós renunciamos a Satanás, nós renunciamos ao pecado, nós renunciamos às falsas religiões. E depois de nós termos renunciado a essas falsas religiões, aí nós professamos a nossa fé. E como foi que nós fizemos? Nós professamos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio na Santa Igreja, na Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E aí, depois de nós professarmos a nossa fé, porque nós renunciamos a essas falsas religiões e as falsas crenças, porque é isso que nós cremos, aí o sacerdote pegou aquela água que foi santificada. Lembremos que quando Jesus ele foi batizado, que ele entrou na água, ali simboliza que todas as águas foram santificadas. Então aquela água que foi santificada e foi abençoada pelo sacerdote, ela é derramada na nossa cabeça, ou se não, tem o batismo também, onde por imersão a pessoa entra ali na piscina, né? E ali o sacerdote diz: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E naquele momento nós nos tornamos o quê? Morada de Deus. A Santíssima Trindade que nós adoramos, ela passa a morar dentro de nós, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. E aí nós entramos no processo de santificação. Não tem como um católico deixar a Igreja Católica ou viver num sincretismo. O sincretismo é essa mistura. A mistura, eu sou católico, mas ao mesmo tempo eu pertenço, eu vou nessa religião, eu vou naquela. Eu fiquei escandalizado vendo um religioso dizendo que a Santa Missa é algo muito fria, fazendo a comparação a um culto religioso, que lá no culto religioso as pessoas lá rezam mais e tal. Posso dizer que a Santa Missa é algo frio. Esse religioso, então, ele não conheceu, então, o que é a Santa Missa, ele não sabe, então. E é um religioso de renome muito conhecido. Comparar a Santa Missa a um culto religioso, pelo amor de Deus.
renovação do sacrifício de Nosso Senhor na cruz com um culto, já não é mais católico, já está mais fora da igreja. Às vezes eu me pergunto por que não sai da igreja católica e vai fazer uma outra igreja, uma outra seita lá. Mas, meus irmãos, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Ele tem o poder de ressuscitar os mortos. E só quem consegue fazer isso é Deus, e Jesus é Deus. A Ele toda a nossa adoração, o nosso louvor, a glória a Ele. Todo o nosso amor, toda a nossa adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nós cremos, meus irmãos, Jesus Cristo é o nosso Deus e o nosso Senhor. Não vamos sair da Igreja Católica diante de todo um caminho feito, diante de tanta verdade, diante de tantas pessoas que morreram por Jesus, que fazem parte desta igreja, e agora nos reduzirmos a ficar entrando em comunhão com o universo. A nossa comunhão é com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.